14 de maio de 2021. Estamos prontos para entrar no 7 anos de tribulação? E alguém pode me perguntar: como você conseguiu chegar a esta data? Eu vou resumir todo o meu estudo hoje e acrescentar as notícias que nos últimos 6 meses aconteceram, que confirmaram definitivamente que esta é a data que começa a semana de Daniel, os últimos 7 anos. Tá certo? Vamos começar essa maravilhosa viagem na palavra de Deus sem nenhuma interpretação. Na verdade, a mensagem da volta de Cristo é contemplada com mais de 1500 versículos no Velho Testamento e 318 vezes no Novo Testamento. Então, com certeza, Jesus não tardará. E um assunto muito importante, uma terça parte das profecias bíblicas relata sobre isso. E quanto é a última vez que você ouviu um estudo na sua igreja relatar sobre esse assunto? Pronto. Vamos agora estudar detalhadamente, sem nenhuma interpretação, o que aconteceu e nos últimos 6 meses, comparado com a palavra de Deus. Mas só para resumir, que ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Tudo bem. E ele cantou isso. Mas depois, ele acrescentou, dizendo: nem os anjos sabem, mas o meu Pai sabe. Pronto. 60 anos após que Jesus foi arrebatado no céu, ele recebeu algo de quem? De Deus. Vamos a ler o livro do Apocalipse, a introdução sobre este assunto, o que relata? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Tá certo? Então, em poucas palavras, não entendemos que o pai, por 60 anos, compartilhou com o filho. O quê? Falo de novela? Falo do PT? Do que falou o pai com o filho? Se não fosse outra coisa da sua volta, do que falaria? Exatamente isso. Por isso que eu digo, quanto é a última vez que você ouviu um estudo detalhado sobre a palavra de Deus que relata na vinda de Cristo? Tá certo? Vamos hoje estudar a palavra sem nenhuma interpretação com os acontecimentos de hoje, porque nunca vamos esquecer uma coisa fundamental. A Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro religioso, não. É um livro histórico religioso. Relata das histórias passadas, presente e futuras. É a revelação, é o futuro que está nos se aproximando. Ai, mas a gente não sabe interpretar. Não precisa interpretar. E hoje nós vamos ver tudo isso. Amém? Glória a Deus. E se você vai gostar até o fim, compartilhe. No capítulo 16 do livro do Apocalipse, pouco antes da vinda de Cristo, nós lemos que 3 seres humanos, possuídos por espírito imundo, vai determinar muitas coisas ruins. Então, nós entendemos, através desta simples mensagem, que nós estamos vivendo uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Tem um exército do mal, que é possuído pelo espírito do mal, e do outro lado o exército do bem. Amém? Nós daqui lado estamos. Então, se estamos do lado do exército do bem, precisamos entender o campo da batalha espiritual, sim ou não? Muito bem. Vamos agora entender e vamos ver se nós estamos tão próximos na tribulação, ou seja, estamos tão próximos na vinda de Cristo. Esses 3 homens que está citado aqui, o anticristo, o falso profeta, e a besta que sobe do abismo, ou seja, o mesmo Satanás que vai possuir 3 seres humanos, está no nosso meio. Vamos ver se tudo isso é real. Principalmente, nós sabemos que a vinda de Cristo tem 40 profecias que relata. Não vai acontecer se antes não aparecer o anticristo e venha reconstruído o templo, e seja reconstruído o terceiro templo. Então, tudo isso é a base, esse versículo, da vinda de Cristo. Se não tem anticristo e não tem um templo, Jesus não volta. Claro? Muito bem. Também nós sabemos que o povo de Israel, olha como é engraçado, são mais de 2000 anos que não tem um templo. Mesmo que eles, o 14 de maio, observe a data, que é uma data profética, ou seja, que Deus determinou, de 1948, o presidente dos Estados Unidos, Truman, colocou na pauta, na ONU, a votação para que Israel recebesse de volta a terra prometida. E aconteceu
que ganhou esta votação. O Brasil votou a favor, tá certo? E quase depois de 2000 anos, Israel recebe de volta a terra prometida. Mas não recebeu Jerusalém de volta como capital. Jerusalém e a área metropolitana virou como a zona internacional sobre a lei da ONU, tá certo? Então Israel não recebeu de volta a própria capital e que por isso ainda hoje não reconstruiu o templo, porque não tinha a propriedade administrativa sobre esse território. A capital virou Tel Aviv, tá certo? Por isso que esse estudo que eu tinha preparado muitos anos atrás, mas muito mesmo, e estavam na espera de quê? De uma notícia incrível que aconteceu exatamente o dia 8 de dezembro de 2017. Eu me encontrava na Itália, era uma noite de sexta-feira, e passou no jornal esta notícia. Donald Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel. E eu achei uma notícia incrível, não consegui dormir aquela noite, porque o tempo da vinda de Cristo estava se aproximando, porque Israel, recebendo de volta Jerusalém como capital, poderia reconstruir o templo. Tá certo? Mesmo que Donald Trump declarou que isso pode ser feito em 3, 4 anos. Então o tempo estava se aproximando. E a partir daquele momento, esse homem teve uma guerra contra ele incrível. Até determinou que ele perdeu as eleições. Todo mundo se colocou contra ele. Ou seja, começou naquele dia a guerra entre o bem e o mal, na batalha final. E eu vou lhe mostrar tudo isso com os acontecimentos que passaram a partir do 8 de dezembro de 2017. Passam só 5 dias. O 13 de dezembro de 2017, e o chefe do Estado do governo, como se chama, Erdogan, o presidente da Turquia, convocou 57 países, todos os países muçulmanos, para fazer uma reclamação contra o presidente Donald Trump, dizendo: Israel nunca mais vai ser a capital do Estado de Israel. Jerusalém não pode voltar a ser capital do Estado de Israel. Mas como? No livro dele, Alcorão, a palavra Jerusalém nem aparece. Por que eles estão se importando? Porque o inimigo que possui estes muçulmanos, literalmente, foi contra, porque o inimigo sabe que quando o templo é construído, Jesus volta. E começou uma guerra para tentar de parar esta informação, esta vontade do presidente Donald Trump. Observe agora, este homem, o senhor Erdogan, o presidente Erdogan, ele é o presidente de uma nação, Turquia. Muito bem. Observe o que relata a Bíblia sobre a Turquia. A Turquia é o lugar onde as 7 igrejas do livro do Apocalipse se encontram. É precisamente na igreja de Pérgamo, nós lemos que tem o trono de Satanás, onde Satanás habita, e era apresentado esse país com uma lua que se encontra no livro 12 do livro do Apocalipse, debaixo dos pés da mulher que deu à luz o menino, ou seja, de Israel. Esta é a luta que nós temos entre o bem e o mal. Então, provavelmente, esse homem é o primo dos 3 ser possuído por espírito imundo. Ou seja, ele vai ser possuído pelo Satanás mesmo. Irmão Giovanni, isto é pesado. É nada, é a verdade. Observe bem. Olha a Turquia, aquele laranja em alto. É Israel, que é uma listrinha de terra. A população da Turquia é 84 milhões. Israel chega a 9 milhões com 1 milhão de árabes muçulmanos. Então, o que acontece? No 9 de outubro de 2019, como eu disse, depois de 2017 aconteceu esta guerra, começou. A Turquia iniciou a Operação Primavera da Paz. Olha aqui como são lindos. Atacando o nordeste da Síria, que você pode encontrar aqui próprio debaixo da Turquia. Por que ele atacou que está entrando na Síria? Porque a Síria confina com Israel.
Entendeu? E ele vai daqui, no meio da tribulação, depois de 1260 dias, vai entrar em Jerusalém, está escrito, para matar as duas testemunhas. Então está começando já esse processo de guerra, entendeu? E ele já constituiu um exército do Islã para destruir Israel, para destruir Jerusalém. Tem prova maior do que esta? O Islã está difundendo, está espalhando notícia nas redes sociais deles, árabes, que a gente nem entende esse idioma, como matar, degolar as pessoas, ensinando até as crianças para degolar as pessoas. Ou seja, que não é como eles, muçulmanos, infiéis chamados. Nós encontramos isso na palavra de Deus, no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Relata que todos aqueles que não aceitaram Jesus no primeiro 3 anos e meio da tribulação vai ser morto e degolado se quer salvar a própria vida. Então o Islã vai ser, que vai ficar aqui, vai ser como eu posso dizer, o autor desse homicídios, entendeu? E literalmente bíblico tudo isso. O Islã vai matar tudo aquele que não vai negar Cristo. Entendeu? Isto vai acontecer depois do arrebatamento. Aquele que vai ficar aqui e vai dizer: meu Deus, e agora? Eu não posso mais subir para o céu. Você vai perder a sua própria vida para salvar a sua alma. Está escrito na palavra de Deus. E como? Os muçulmanos mesmo, que está invadindo o mundo. Hoje o muçulmano é a primeira religião do mundo. Sabia disso? Pronto, vamos voltar no assunto desta guerra que começou o 8 de dezembro de 2017. Passam somente 13 dias, o 21 de dezembro, a ONU, observe, a ONU, os países do mundo se reúnem em um plenário extraordinário para discutir sobre esta declaração de Donald Trump e fizeram uma votação. Quase todos os países votaram contra. Na época, estava a Dilma e votou contra. Você conhece a palavra de Deus. Deus vai abençoar que vai abençoar Israel. Vai amaldiçoar que vai amaldiçoar Israel. Tá certo? Então, o que aconteceu? E a ONU virou contra a declaração de Donald Trump. Então, isso que significa? Que o mundo está nas mãos do maligno. Porque que quer que Jesus volte, deixava que Israel recebesse de volta Jerusalém como capital. Entendeu? Passam menos de 2 meses, o 5 de fevereiro de 2018, de novo ele, Erdogan, presidente da Turquia, vai encontrar o outro personagem incrível, que é Bergoglio, que falam de quem? Novamente do mesmo assunto. Donald Trump não pode passar a embaixada. Israel nunca vai receber Jerusalém como capital. Será que não tem a Bíblia na sua casa? Este homem aqui, Bergoglio, esse jesuíta? Se alguém me pergunta, Giovanni, evangelista Giovanni, vamos para Jerusalém para reconstruir o templo juntos? Eu vou deixar a live, vou agora. Porque quando o templo é terminado, Jesus volta. Mas eles nem aí. Então ele se colocou em qual é o lugar? Qual é o exército dele? Do bem e do mal. O 4 de fevereiro de 2020, sabia que o Bergoglio assinou, foi na Arábia Saudita, um documento de uma nova religião mundial chamada a unir a religião sob um Deus único reconhecido por fraternidade universal. E esse documento que se encontra no site do Vaticano, que você pode procurar, que aqui está o carimbo que assinaram tudo, a palavra, o nome Jesus, Jesus Cristo, Yeshua, desapareceu. Tiraram Jesus para não ter nenhum problema entre eles. Então, se não tem Jesus como mediador, ninguém vai para o céu. Então, será que esse homem que se coloca com esta cruz no peito está trabalhando a favor da vinda de Cristo? Então, se ele está trabalhando a favor, qual é o seu lado? Escolheu o lado errado. Será que esse homem é o falso profeta? Ele é. Observe.
que nega Cristo é um falso profeta. O 14 de maio de 2020 estava preparado, de novo 14 de maio. Este homem preparou, esse jesuíta, um encontro mundial para ter uma aliança, nova aliança educativa para um novo humanismo. Queridos, o humanismo é a negação de Deus. Quem acredita no humanismo acha que o ser humano, human, está no centro do universo e não existe nenhum Deus. Acredita na evolução. É o mesmo pensamento dos iluminados, iluministas, o pensamento filosófico do 1700, que dizia o quê? A razão ilumina o ser humano, Deus não existe. Então, é mais falso do que isso, você é difícil encontrar. Tá certo? E observe a data profética. Não aconteceu por causa do Covid, mas este estava já preparando o terreno, porque este foi gravado o 20 de setembro de 2019, que queria já juntar tudo, mas foi adiado o quê? O dia 13 de outubro, quando ele declarou que a nova ordem mundial precisa acontecer agora por causa do Covid, com as Nações Unidas no comando. Está vendo como ele está trabalhando contra a palavra de Deus? Colocando a ONU, que nós vemos a ONU que está contra a vinda de Cristo. Mas ele é um jesuíta. O jesuíta, desde a nascença desse grupo criminoso, o braço direito do Satanás, no 1540, tentaram de matar, aniquilar os evangélicos cristãos, chamado protestante. Tá certo? E eles fizeram de tudo desde a criação desse movimento. E nós sabemos que por trás não tem IHS, o acrônimo Jesus Homem Salva, mas ISIS, Horus Set, os jesuítas que foram criados em 1540, espalharam o sangue da Europa, está escrito em vários livros, estava cheio do sangue do mártir de Cristo, que nós encontramos essa referência na Bíblia, no capítulo 17 do livro do Apocalipse. Então, os jesuítas perseguiram o cristão e se colocaram no paganismo puro, como você pode ver. O óleo de Horus, o sol nascente, que é o simbolismo satânico do Lúcifer, da luz, do sol, que foi o símbolo pagão que, desde Babilônia até hoje, acompanha o povo pagão, que é contra a Deus. Então, mais falso do que esse, nunca vai encontrar nada na Terra. Então, passaram os anos do 1540, chegou 1776, que os jesuítas resolveram, com a direção constante do Vaticano, criar os iluminados. Por quê? O sangue da Europa estava cheio do sangue do mártir de Cristo. E aí eles mudaram o sentido, porque eles não conseguiram matar todos. Muitos fugiram até aqui, nos Estados Unidos da América e no Brasil. Porque isso você encontra várias sinagogas dos hebreus aqui. Então, a constante perseguição dos cristãos, dos hebreus, da parte dos iluminados, levou o quê? Não podemos mais matar ele fisicamente, vamos matar ele espiritualmente. Tá certo? Então, criaram esta nova ordem mundial para conquistar, dividindo os países, criando guerra, revoluções, para criar caos, confusão. Aquele que não é Deus, o contrário de Deus é a confusão. Tá certo? Então, esse é o simbolismo que adoptaram, se aliaram aos iluminados, os maçônicos, que eram mais velhos, a corporação maçônica, e com o jesuíta no comando, começaram a mudar literalmente o mundo. Passa poucos meses da criação deste movimento dos iluminados, que foi dirigido próprio pelo Satanás, do olho que tudo vê, de Lúcifer, que começou a Revolução Francesa, sempre causada deles, e eles já colocaram uma nova pauta, ou seja, criaram a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que todo mundo está submetido hoje. Sabia disso? Todo mundo está submetido a esta lei, que foi escrito 26 de agosto de 1789 na França, que tem sempre uma parte importante, a França, nesta história. Olha, observe nesta declaração, o olho que tudo vê, o sol nascente, a pirâmide, tudo é luciferino, tudo vem do demônio. E observe, esta declaração sobre 2 tábuas, imitando a lei de Moisés, a lei de Deus que deu para Moisés.
e nós preferimos o original. Mas hoje em dia, o mundo está nas mãos do maligno e essa é a prova. Com o passar dos anos, os iluminados conquistaram toda a possível posição social, econômica e política. Observe o símbolo do dólar. Você sabe que no mundo inteiro, petróleo, qualquer comércio que tem entre os países, é tudo baseado no dólar. Então, quem manda no dólar, manda no mundo. E observe o simbolismo claramente dos iluminados que está no dólar, que foram criados em 1776. Então, quem está mandando no dólar são os jesuítas, através do Papa. Por isso que o último Papa, porque ele é o último Papa, é um jesuítas. Tudo está se fechando nesse sentido. Então, com o passar do tempo, os iluminados conquistaram toda a possível posição social, econômica, política. Como eu disse, não podemos mais matar fisicamente o ser humano, vamos matar espiritualmente. Como? Observe aqui. Todos esses personagens foram famosos, que receberam dinheiro, porque eles fizeram um pacto para obter, para ser famoso. Mas de contra, ele precisava fazer, colocar o carimbo do Satanás. De cada vez que se aparecia no meio das multidões, das pessoas que gostavam dele. Então, quanto tempo você passou observando todas essas pessoas cantando, fazendo filme? Então, em todo filme, em toda esse show, tem o carimbo de Satanás. Com que está passando o seu tempo você? Com Deus que te deu esse tempo para viver? Ou que é o teu pior inimigo? Está cheinho, o mundo está nas mãos do maligno. Até a política e claramente a religião foi envolvida em tudo isso. Eles pertencem a Satanás. Esse gesto significa eu pertenço a Satanás. Ah, meu irmão, não, está errado. Isso significa I love you no linguajar das pessoas que não conseguem falar. Significa I love you. Mas quem decidiu isso, que significa I love you? Foram os iluminados no 1700. E por trás tem sempre um engano. Você gosta de ser enganado? Eu não. Tudo bem, voltamos no assunto. O que aconteceu então? Donald Trump ficou tão enraivado depois que o Papa, a ONU, todo mundo contra os países muçulmanos, que declarou que eu não vou esperar até 2020 para mudar a embaixada americana, mas eu vou passar a embaixada americana próprio neste ano, 2018. E exatamente o 14 de maio, novamente esta data. Por que esta data? Porque passou 70 anos desde quando Israel recebeu de volta a terra prometida. Tá certo? Então, como esperado, profetizado, 14 de maio de 2018, pronto. Israel recebe de volta Jerusalém como capital. Todo mundo árabe, a ONU, todos os países, Rússia, Europa, tudo foram contra esta declaração, esta pauta que os Estados Unidos, esta decisão que os Estados Unidos tomou. Esta é a prova que o inimigo não queria que Israel recebesse de volta Jerusalém como capital. Tá certo? Então começou a guerra, ficou mais feia ainda. Mas observe como é interessante. O 1º de abril de 2019, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, foi assinar o documento que aprovava a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Não se está arrepiando a sua pele? Agora, se você está entendendo porque o petista, comunista, ateus, estão fazendo de tudo até tentar de matar esse homem? Você entendeu agora com esta imagem que está servindo a Deus, está temendo a Deus e que não teme a Deus? Então, o próximo ano que você vai votar, quem vai votar de novo? Aqui te deu uma cesta básica, como se chama o comunista? A sua atitude vai determinar o seu futuro. Abre os seus olhos. Aqui a questão é espiritual, não é econômica, não é política. Quando foi Lula em Jerusalém, não foi no lugar onde tem uma lembrança do Holocausto para colocar flores. Não.
Ele foi colocar flores no túmulo de Yasser Arafat, o pior terrorista palestino que está contra Israel. E quando ele voltou como presidente do Brasil, dizendo para ele no aeroporto que estava de volta para o Brasil: você nunca pode voltar no nosso país, em Jerusalém, porque você não merece de pertencer à nossa amizade. E ele nunca pode voltar. Então, a Bíblia relata que vai abençoar Israel, vai amaldiçoar que vai amaldiçoar Israel. Se o próximo ano este país escolhe um petista, um comunista que fosse dirigindo esse país, o inferno vai entrar neste país. Precisamos tirar fora, orar pelo este presidente e se colocar na posição, combater esta guerra espiritual, de joelho no chão. Não é política, não é dinheiro, é a vinda de Cristo que nós estamos esperando. E pertence a nós, se nós vamos a viver este tempo mais tranquilo ou complicado demais, por causa, não desta mosca, mas por causa própria exatamente deste bicho que são comunistas. Tá certo? Esta é a primeira parte desse estudo, que nós entendemos o que está acontecendo. Então, Jerusalém agora é novamente a capital do Estado de Israel. Então, o assunto está voltando muito sério. Esta é Jerusalém, uma atual vista do Monte das Oliveiras. Ou seja, aquilo que Jesus estava vendo, a posição que Jesus estava vendo, a parte antiga de Jerusalém, não é? Onde se encontrava o templo, mesmo que ele não é por aí. Vamos dizer que é um pouco mais para baixo aqui no lado esquerdo, mas tudo bem. Porque o templo vai ser reconstruído, não no mesmo lugar onde foi edificado. Porque esse templo vai ser reconstruído pelo anticristo, com medida diferente e num lugar diferente daquele que Deus mandou. Só para você entender. Muito bem, porque nós somos o templo do Espírito Santo, não vai ter mais templo. Ele foi destruído. Jesus Cristo, uma vez para todos, cumpriu todo na cruz, tudo está consumado. Mas este é só de o engano que vai acontecer. Tudo aquilo que vai acontecer é o engano do Satanás, para as pessoas cair, né, na armadilha dele. Pronto, falando sobre esse assunto, nós estamos falando da vinda de Cristo. Jesus, quando lhe perguntaram, quando saiu do templo: mestre, mas o que vai acontecer antes da tua vinda, antes da sua vinda, meu Senhor? Mestre, o que vai acontecer? Jesus começou a relatar para eles, dizendo que ouvirei falar de guerras, plural. Primeira e Segunda Guerra Mundial aconteceu no século passado. 110 milhões de mortos, 110 milhões de cruzes espalhadas em todo o mundo. Ele continuou, Jesus, dizendo, é rumor de guerras. Então, a Guerra Fria, que foi, até hoje tem Guerra Fria. Então, desta Guerra Fria que entre os países, que não vai envolver na Terceira Guerra Mundial de tipo com arma atômica, mesmo que estamos nesse perigo, mas é uma Guerra Fria. Jesus disse, não se preocupe, que não vai acontecer o fim. E nada aconteceu. Tá certo? Porém, ele acrescentou, haverá fome. Este é o combate contra a fome que o mundo se colocou a ONU. Observe, até o 2000 estava quase andando melhor, mas do 2000 por diante aumentou a fome no mundo. E hoje não dá para perceber quantos milhões de pessoas não têm comida. Terremotos, acrescentou Jesus. Observe, a partir do ano 1900 ao 2008, como até 2000, os terremotos com 8 graus da escala Richter, e eram, vamos dizer, normal, mas como aumentou do 2000 por diante, tudo isso como um sinal claro que algo está acontecendo. É pestes em vários lugares. Não quero nem nomear o que está acontecendo, você sabe tudo isso. E Jesus acrescentou dizendo, mas todas estas coisas são princípio de dores. Aí os discípulos ficaram apavorados. É porque nós estamos passando por um aperto muito grande. Então, a dor do parto está aumentando de frequência, de intensidade. Então, quem disse para você que vai passar esse Covid? Fizeram quase todos os pastores brasileiros oraram no 7 de março, de jejum, oração, para Deus tirar esse Covid. Você está enganado. Porque são princípios das dores. Se esse não acontece, Jesus não volta.
Faz parte do plano que Deus preparou para nós. Por quê? Porque a humanidade precisa apanhar para voltar para Cristo. Essa é a verdade. Precisa o povo chorar de peia, como Israel passou sempre por causa do Madianite, por causa de vários filisteus, apanhava para correr a Cristo, ao Senhor, a Deus, no Antigo Testamento, e Deus levantava juízes, levantava reis para ajudar esse povo, mas o povo ficava sempre como se levantava um pouquinho e esquecia de Deus. E nós somos Israel. Tá certo? E falando de Israel, Jesus estava falando com o seu povo nesta situação e ele viu o desespero neles. E ele deu a profecia que você encontra em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos capítulo 13, a mesma profecia que ele contou, está escrita igualzinho nestes 3 livros sinóticos. Observe a palavra profética que nós vamos investigar agora. Igualmente, quando virdes todas estas coisas acontecer, como nós estamos vendo, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, ele está dizendo, e ele já tinha contado o arrebatamento, a sua vinda com a igreja, contou tudo. E concluí com esta frase, com esse versículo. Estava dizendo, eu vou voltar com a minha igreja na terra, e essa geração que vai passar por esse aperto não vai terminar para eu voltar com a minha igreja na terra, novamente pisar na terra. Isso é simples demais. Então, ele estava se referindo ao seu povo, a Israel. Precisávamos nós entender quando começaria a geração, de um dia para o outro, ou teria uma ordem. Claro que teria uma ordem. As coisas de Deus têm um começo e um fim. Tudo está determinado por Ele. Tá certo? Então, a geração era Israel. Pronto, 3 coisas precisamos entender. A primeira já entendemos. Quando começaria a geração e quanto dura uma geração. Para entender, no último dia desta geração, que Jesus vai voltar com a igreja arrebatada. Simples demais. Isto não é interpretação, é ler. Então a geração começou 14 de maio, como nós vemos no começo, 1948. Porque foi o dia que Israel recebeu de volta a terra prometida. E que passou por toda Israel, a geração dele passou por todo esse aperto que nós lemos nas profecias do capítulo 24 de Mateus. Pronto, a geração começou o 14 de maio de 1948. Agora nós precisamos entender quanto dura, segundo o relato bíblico, uma geração. Quanto tempo dura? Nós sabemos que uma geração, segundo o relato bíblico, dura 70 anos. Por exemplo, foi o tempo que Israel passou nos cativos na terra de Babilônia. Foi 70 anos. Uma geração fora para apanhar, vamos dizer isso. Simplesmente isso. Pronto. Tem outra referência? Claro. O templo foi destruído no 70 depois Cristo. Por que no 70 depois Cristo? Não no 33, sendo que quando Jesus padeceu na cruz, teve um grande terremoto, mas o templo não caiu. Mas nós sabemos que não precisa mais, tudo foi consumado, não tem mais sacrifício fora de Cristo. Porque o templo ficou 37 anos em pé, até o 70 depois Cristo, para ser destruído pelos romanos. Simples. Porque quem mandou a construir o templo no Velho Testamento foi Deus. E Deus deu a ordem de fazer tudo como ele queria. O sacrifício anual, não é? Pronto. Então, para cobrir o pecado, era isso. Agora teve uma nova aliança. Da um dia para o outro deveria mudar? Não. Deus deixou só o povo de Israel, só eles, entender por 70 anos, ou seja, uma geração, que o velho pacto estava fechado concernente o sacrifício. O novo pacto, a nova aliança
começou exatamente 70 anos, um dia depois de 70 anos, que Jesus Cristo nasceu, e 70 anos depois, quando o templo foi destruído. Tá certo? Então, este é o simbolismo, as ordem que Deus colocou nesta situação. Tá certo? E nós podemos ver nesta imagem, deste baixo relieve que se encontra em Roma, que o templo foi verdadeiramente destruído pelos romanos e eles roubaram até o candelabro de ouro de 40 quilogramas, feito só de uma peça de ouro. Observe como era lindo. Nós temos a fotografia dos ladrões que destruíram tudo isso. Sabe, os romanos, o Império Romano, não mudou, até hoje tem o Império Romano, só que se chama Sagrado Romano Império, que é o Vaticano. Isso é o inimigo que desde Babilônia até hoje, esse é o último império, como relata Daniel, no seu capítulo 7, o versículo 18, e é o último império. Depois disso, os filhos de Deus possuirão tudo para sempre, todo mundo para sempre. Ou seja, que eles, o Império Romano ainda não acabou, ainda está no nosso mês, que está dominando no mundo através do Vaticano, literalmente. Mas isso é outra história. Se você procura hoje em dia, segundo a microbiologia, quanto dura uma geração, ela vai te responder que dura 70 anos. E é por acaso? Não. Então, nós entendemos que uma geração dura 70 anos. E se você se lembra, nós estudamos agora que depois de 70 anos, Jerusalém tornou-se capital do Estado de Israel. O que dia? O 14 de maio. Então, como Jesus profetizou, se cumpriu. Espera aí. Então, vamos fazer esta reflexão sobre este assunto? Jesus disse que não passará esta geração para eu voltar. Tá certo? Mas como é que ele não voltou? É estranho, não é? Na nossa, nós precisamos estudar na palavra de Deus, que tem assuntos proféticos que nos leva a entender melhor as coisas. Pronto, tem um Salmo 90, versículo descrito por Moisés, que relata que 70 anos dura uma geração, mas alguém passa pela própria busca de chegar a 80 anos, tem 10 anos a mais. E depois vamos voando. Será que este salmo é profético? Com certeza Jesus não voltou, porque ainda falta o quê? O templo. E falta até o anticristo. E ele fez aliança com o mundo por uma semana, que é o anticristo. Na metade da semana, para cessar o sacrifício é a oblação. Então, o templo não foi construído. O anticristo não se manifestou ainda. Então, será que esses 10 anos de acrescimento do 14 de maio de 2018, vamos chegar até o 14 de maio de 2028? Ou seja, quando Jesus vai voltar com a sua igreja arrebatada? Ou seja, o 14 de maio de 2021 vai começar a última semana de Daniel, o último 7 anos. Por isso que nós começamos o estudo falando sobre esta data. Passamos os primeiros 3 anos e meio, 3 anos do 14 de maio de 2018 até o 14 de maio de 2021 na pré-tribulação, ou seja, observando as coisas que estavam piorando. Estamos entrando nesta tribulação. Vamos só lembrar tudo isso, né? Como está a situação. Se tudo isso está acontecendo, nós vamos ver nesse tempo até o anticristo se manifestar, para depois reconstruir o templo. Ou seja, nesse próximo mês vai acontecer tudo isso.